Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre todas as leituras que eu realizei durante o mês de agosto. Mas antes de falar sobre cada uma delas, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Durante o mês de agosto eu fiz 8 leituras, sendo 5 livros e 3 quadrinhos, sendo 2 quadrinhos e um mangá. Algumas dessas leituras já tem vídeo aqui no canal, como o mangá Shigrui, como o livro Sapiens, como Santo Antônio das Grimpas. Então eu vou tentar deixar linkado aqui todos esses que eu já fiz o vídeo resenha, já que eu não vou falar com tantos detalhes sobre eles, já que tem vídeo específico para cada um deles aqui. Bom, começando pelos livros, foram 5 leituras que eu realizei aí durante o mês de agosto. Tem livros aqui que eu gostei muito, outros que acabaram se tornando aí uma das decepções do ano, mas com certeza, pelo menos um deles aqui, eu quero tentar ler ele em um outro momento para que eu tente ter uma opinião mais completa em relação a ele, já que é um livro muito comentado, mas que nesse momento não funcionou para mim, mas eu gostaria muito de retornar a ele, mesmo que aquela ideia de que se o livro não funcionou, você simplesmente poderia abandonar, mas é um livro que eu realmente espero gostar de ler em uma possível releitura num futuro. Então, sem muito suspense, o livro que não me agradou muito foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse foi o meu primeiro contato com um livro escrito pelo Albert Camus, esse que com certeza é o livro mais conhecido dele, mas que de certa forma não funcionou para mim em muitos aspectos, justamente talvez pela narrativa, pelo protagonista que eu considerei um tanto quanto apático em relação ao que está acontecendo com ele, que na minha visão é algo bem grave, mas que ele decide de certa forma seguir por um outro caminho, o que é totalmente normal. Eu acho que não exista pessoas que vão agir 100% da mesma forma que você, mas eu acredito que a trama principal aqui acabou me incomodando em como esse protagonista, ele em alguns momentos, ele simplesmente não tem aquela reação que pelo menos para mim faz sentido. Então eu acabei tentando encontrar um reflexo daquilo que eu estou acostumado a ver nas pessoas, e eu acho que nesse momento o livro não funcionou, mas não é um livro ruim. A escrita do Albert Camus, ela é super fluida, então ela é bem filosófica. Esse livro vai trazer questões bem importantes, digamos, no sentido filosófico e no modo de construção de personagem, mas nesse momento não funcionou para mim, mas eu quero com certeza retornar a essa leitura em algum momento aí no futuro. Então ainda não desisti do Albert Camus, ainda tem outro livro dele aqui e eu quero também explorar aí os outros livros que ele acabou escrevendo. O próximo livro que eu gostaria de falar, na verdade, esse é o vídeo mais recente de resenha que saiu aqui no canal, que é Santo Antônio das Grimpas, esse livro que faz parte do meu projeto Lendo Autores Goianos, que é escrito pela Marieta Teles Machado. Gostei muito desse livro, já que ela traz aqui aspectos fantásticos, bem interessantes. Então, por mais que a autora tenha trago elementos clichês, entre aspas, eu acredito que ela soube muito bem explorar isso em um livro com um pouco mais de 120 páginas. Então você acompanha crianças que estarão lidando ali com, de certa forma, histórias distópicas e fantasiosas. Então você tem personagens aqui que fazem parte deste universo. Na verdade, coloca essas crianças para lidar com algo que, de certa forma, pode trazer aí alguns questionamentos, que é principalmente lidar com o futuro, mas ela ainda traz também, como por exemplo, o primeiro amor. Então tem muita coisa que a autora trabalhou aqui que tornaram essa experiência de leitura tão enriquecedora. Esse livro eu não conhecia ele, então pesquisando pela história da autora, eu quero com certeza ler outras obras dela. É certamente um livro que
eu indicaria para quem gosta de histórias de fantasia, mas eu vou deixar aqui que vocês vejam o vídeo de resenha específico dele, para que vocês também possam aí entender quais foram esses pontos positivos que eu encontrei aqui nessa leitura. Agora, um livro de poesia que é um gênero que eu não sou acostumado a ler, então é totalmente fora aí da minha zona de conforto, mas eu peguei todos os livros que eu tinha aqui na minha estante que são de poesias, então é até interessante que eu não é que eu não seja fã de poesia, mas talvez é um gênero que não estejam ali no meu radar como outros gêneros estão, mas eu resolvi começar por esse aqui, que é o Noctambulus, do autor Renan Alves Melo. Eu ganhei esse livro do Renan, eu já li do Renan, na verdade, um livro de contos, que é o Verde Novo Mar, tem até vídeo aqui no canal falando sobre ele. Aí eu acho que aqui é uma perspectiva um pouco diferente sobre o que eu acabei conhecendo da escrita tanto do Renan, mas principalmente porque foi uma porta de entrada para mim, para a poesia. O que eu tenho para dizer nesse momento, já que opiniões mais amplas sobre esse livro eu vou trazer nesse vídeo, onde eu vou trazer, na verdade, várias opções de leituras de poesia, os que funcionaram para mim e os que não funcionaram, porque a minha expectativa com poesia, isso talvez seja algo totalmente errado, e muito daquilo que talvez eu tenha visto enquanto era criança, que são esses poemas que acabam rimando. Então aqui tem uma dinâmica diferente que me chamou bastante atenção. Eu preciso pesquisar ainda mais para poder falar sobre eles, mas eu acho que me mostrou uma perspectiva diferente sobre essas obras de poesia, que vai muito além dessas linhas que precisam ter essa rima uma com a outra. Mas eu acho que uma coisa que eu não entendia em relação à poesia é que ela também pode ter um contexto um tanto quanto diferente. Então, para esse primeiro livro, eu acredito que tenha sido uma porta de entrada bem interessante para que eu possa continuar aí nos livros de poesia que eu tenho aqui na minha estante, que inclusive são mais de 10. Então, o que é interessante, já que não é que eu não gostava de ler, mas era um gênero que passava despercebido para mim, e quando eu fui pegar aqui todos os livros que eu tinha de poesia, eu tinha mais de 10, então comecei a ler esse, gostei bastante, e vou seguir lendo outras obras também de poesia, e em algum momento esse vídeo vai aparecer aqui no canal com algumas indicações de livros de poesia, para que assim, como eu, na verdade, que não tinha contato com esse gênero e acabei gostando a partir desse livro, também posso indicar para outras pessoas tanto esse livro quanto outros de poesia que eu tenho aqui. Agora, um livro da Dark Side, tem uma bookshelf tour aqui no meu canal mostrando todos os livros da Dark Side que eu tenho, então tem bastante coisa, tem bastante livro não lido, e aí eu resolvi começar aqui com esse que é O Último Segredo, da R. Torre, Uma Estranha Obsessão. Esse livro, na verdade, ele passou na frente de todos, porque na verdade eu não tinha uma prioridade desses livros para ler, mas eu estava assistindo Reels no Instagram, e aí apareceu uma postagem de alguém falando que leu esse livro em 24 horas, que ficou realmente obcecada por essa obra aqui, e não conseguia largar, e leu um dia. Eu falei, eu tenho um livro aqui, então vou começar por ele. O que não foi o meu caso, mas não porque o livro era ruim, porque questões de outras demandas da vida, mas é de fato uma história que tem muitos elementos que vai te colocar aí preso, principalmente na trama principal. E aqui nós estamos tratando de um caso de traição. Talvez isso seja um spoiler, mas eu acredito que o título em si ele já traga essa informação do que você possa esperar, mas é muito mais sobre aquilo que vai conduzindo esses personagens. Aqui vai trazer um homem muito bem sucedido que é dono de empresa, então ele acaba contratando uma mulher que ela é uma espécie de coach de motivação na empresa que ele é dono, mas ele também tem uma esposa que, entre aspas, seria ali uma esposa troféu, ainda que ela não se porte dessa forma, ela
estar ali junto com ele, mas eu só vou usar essa descrição, eu espero que não seja pejorativa do vídeo, mas só para explicar a diferença. Então, ela vai ter aí, eles, né, vão ter aí essa moça que entra no relacionamento deles e por uma verdadeira obsessão mesmo. Então ela começa a trabalhar com ele e, de certa forma, ela quer ali estar no lugar da esposa que ela acredita não ser a ideal para ele, mas vai muito além disso. Ela decide que quer entrar no círculo social dele, que quer estar nos mesmos lugares que ele, então ela cria situações que vão colocar eles nessa posição de amantes, e o que de fato acontece, mas eu acho que o livro tem um salto muito grande, que a esposa do personagem principal aqui, ela acaba transformando isso num jogo muito, muito interessante. Então, ela está longe de ser uma vítima, ainda que tem entrado uma pessoa no casamento dela, mas como ela decide sair disso tudo, eu acho que é o grande ponto positivo aqui do livro. Não é o grande livro, como talvez a postagem acabou me guiando, mas não é uma leitura ruim, eu acredito que é uma leitura de entretenimento, na verdade, se você gosta desse tipo de história. Então, a cada capítulo, os capítulos são bem curtos, então a cada capítulo você tem esses pontos meio que de ação que realmente não te fazem abandonar essa leitura. Agora, por fim, não menos importante, o último livro que eu li durante o mês de agosto, que é Sapiens, do Yuval Noah Harari. Provavelmente eu estou falando esse nome errado, mas tem um vídeo aqui no canal bem completo sobre ele. Então, esse livro ficou aí entre os mais vendidos durante muito tempo, já que fala aí sobre a evolução da humanidade. E esse autor, esse aqui, essa edição, é publicado pela LPM, mas atualmente esse livro ele é lançado pela Companhia das Letras, e os outros livros que ele escreveu também saíram pela Companhia das Letras. Então, durante muito tempo, esse livro ficou aqui na minha estante, e eu resolvi colocar ele naquele desafio de 12 livros para 2025, e não poderia ter, de certa forma, escolhido o momento menos oportuno para isso. Gostei muito dessa leitura, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, então eu recomendo de verdade que vocês vejam esse vídeo, mas é uma leitura muito interessante, e se você não está acostumado aí a ler não ficção, eu acredito que seja um excelente livro para isso. Bom, agora falando sobre os 3 quadrinhos que eu li durante o mês de agosto. O primeiro deles foi Shigurui, o volume 1. Depois eu li Hexakid, My Bro. E, por fim, Sociedade Dragões do Chá. Também foram as únicas leituras de quadrinhos que eu realizei durante o mês. Shigurui, Frenesi da Morte, volume 1, foi lançado pela editora Pipoca Nanquim em meados de julho. Então eu li esse volume, já que foi feito bastante propaganda em relação a essa obra. Primeiramente, que ela estava ali sempre figurando entre os mais importantes quadrinhos de samurais e que não tinha sido publicado aqui no Brasil. Então eu peguei justamente por essas centenas de indicações, e aí a leitura foi simplesmente sensacional. Eu acho que é um primeiro volume que apresenta muito bem toda essa, não mitologia, mas tudo que vai envolver, digamos, e que eu acredito que seja muito importante para o desenvolvimento dos próximos volumes, já que ele vai ser lançado aqui no Brasil em 10 edições. Então, o volume 2, no momento desse vídeo, ele está em pré-venda, mas só lembrando que tem um vídeo onde eu falo com detalhes aí sobre a minha experiência de leitura em relação a esse mangá. O que eu posso dizer aqui no vídeo, que é uma das melhores leituras que eu realizei agora em 2025, com certeza. Um quadrinho que eu li em agosto, mas ele não foi necessariamente lançado em agosto, que foi Hexakid, My Bro, que ele é do Igor Corday e do Darko Macan, esse que é o primeiro lançamento da editora Poptopia. Eu gostei muito desse quadrinho. Esse quadrinho me lembra muito essa relação pai e filho, então também entre criação e criador, e aqui que nós estamos apresentados a uma história justamente disso, que vai tratar aí
sobre legado, nós temos um personagem que é criado, e aí em alguns momentos ele parece fugir ali das histórias em quadrinhos para, de certa forma, atormentar aí a família dos seus criadores, principalmente o filho do criador desse personagem, que é o Texas Kid. Esse quadrinho me lembra muito um que foi publicado pela editora Comic Zone. Eu vou deixar a capa dele aqui, mas eu acredito que as tramas são bem semelhantes no que diz respeito justamente a essa questão de você ter que lidar com o legado de uma criação que acabou ultrapassando aí até mesmo o seu próprio criador, e aí meio que sobra para a família todas essas pressões e mais diretamente aqui para o filho do personagem principal. Então é muito interessante como isso vai sendo estruturado, como essas relações são tão complexas, e aqui no quadrinho ele não nos poupa. Eu acredito que foi um excelente primeiro lançamento da editora Poptopia, e espero aí que eles continuem o trabalho deles em relação aos quadrinhos que eles lançam, porque esse primeiro realmente me surpreendeu muito. Agora, um quadrinho mais fofo que eu li aí durante o mês de agosto, que é Sociedade Dragões do Char, que é aí pelo Kay O'Neill. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse quadrinho, mas vi que ele é bem premiado. Aqui nós temos uma história, digamos que bem fofinha, é um quadrinho aí bem curtinho, mas aqui nós temos uma garota que vai acabar encontrando um dragão, e ela descobre que esse dragão é um dragão de chá, e que ela vai em algum momento aí passar a ser uma cuidadora desses dragões, que eles precisam ter essa atenção para que eles possam aí produzir esses famosos chás aí, onde se passam essa história. Então, o quadrinho tem uma... Eu não mostrei dos outros, mas esse quadrinho tem uma arte muito bonita. Eu vou tentar colocar aqui algumas imagens, mas vou mostrar aqui para que eu não coloque nenhum spoiler. Mas é realmente aquele tipo de história, sabe? Ela vai se passando aí pelas estações do ano, então começa na primavera, e aí os capítulos são divididos assim, o que torna essa história é muito aconchegante, e eu acredito que vale muitíssimo a pena conhecer essa obra que foi publicada pela editora Darkside, e que eu acabei comprando, mas não estava com muitas expectativas, e acabou me surpreendendo muitíssimo. Bom, então essas foram as minhas leituras do mês de agosto, leituras que eu gostei muitíssimo de fazer. Acho que a minha única ressalva foi em relação a uma experiência não muito agradável com O Estrangeiro, do Albert Camus, mas quero ler esse livro em outros momentos, até para ter uma nova percepção sobre essa história e sobre esses personagens. Então, vou continuar lendo as obras do Albert Camus, mas nosso primeiro contato aí não foi dos melhores. Para finalizar o vídeo, gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Deixa nos comentários quais foram as leituras que vocês realizaram durante o mês de agosto, que eu vou gostar muito de saber. Quem sabe elas não entram aí nas minhas próximas leituras dos próximos meses. Então, deixa aqui que eu com certeza vou ler e vou responder todos os comentários. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado aos novos inscritos do canal, e até o próximo vídeo.